Gente, estamos gravando. Esse folder aqui posso fechar. Então, eu sugiro. Desculpe. Se tudo correr bem, depois a gente encerrar, eu coloco o vídeo no YouTube. Tudo correr como planejado, né? Não tiver nenhum percalço. É, a, a gente já teve algumas aulas remotas para tirar dúvidas das listas 1, 2 e 3. Então, eu sugiro que a gente faça o seguinte: a gente começa tirando dúvidas da lista 4, aí encerrado isso, a gente vê as outras dúvidas. Então vamos lá, gente. Lista de exercício 4. Quem quer fazer alguma pergunta? Pode falar, Fernanda. Oi, Alexandre, boa tarde. Boa tarde. Eu queria que você fizesse, por favor, as questões adicionais. Ok, então vamos lá. Exame lista, questão. Já vou abrir aqui os gabaritos. E agora lista 4, questão adicional. Então, print screen. Não. Prefiro botar esse aqui. Print screen assim. Esses dois. Marcar e compartilhar. Não preciso. O que eu preciso é só vir aqui, Ctrl V, colar. Então a gente. Opa! Estar, colar. Colocar isso aqui bem aqui em cima. E, desculpa, gente, deixa eu ver se tem alguém esperando para entrar. Não, todo mundo já entrou. Então a gente vai utilizar o, o, o modelinho para o mercado, para análise de curto prazo do mercado monetário. Esse é um modelo similar ao de oferta e demanda, com uma particularidade: a curva de oferta é uma reta vertical. Então no eixo horizontal a gente coloca o Mzinho, lembrando que o Mzinho é uma anotação para denotar a fração Mzão sobre P, onde M é a quantidade de moeda. O R é a taxa nominal de juros. Aí a gente tem uma demanda por moeda que é decrescente no R. E o Banco Central fixou a quantidade de moeda nesse MS. E o nível de preço está dado. Então, aqui a gente coloca essa reta vertical, que deveria ser uma reta vertical, perdão, ficou um pouco sinuosa, é a curva de oferta. Aí a gente tem o equilíbrio aqui no ponto que eu vou chamar de A1, com a taxa de juros R1, taxa nominal de juros R1. Aí o que diz o exercício? Corre um decréscimo no PIB da economia. Esse decréscimo no PIB faz com que as pessoas demandem menos moeda. Então a gente vai mexer com a demanda de moeda. Ou seja, vamos pegar como ilustração essa taxa R1 que já está marcada aqui. Antes da queda do PIB, as pessoas com a taxa R1 demandavam justamente essa quantidade de moeda aqui. Agora elas vão demandar menos, uma quantidade menor do que essa. Então a gente precisa, a nova curva de demanda tem que passar à esquerda da anterior. Aí a gente então agora, a gente olha para a nova demanda, para a curva de oferta, acha um novo ponto de equilíbrio. A2. Aí a gente projeta para a esquerda, para achar a taxa de juros, temos a taxa de juros R2. Aí a gente olha aqui para
para o gráfico, a gente vê o que aconteceu, que a taxa de juros caiu, né? Que o R1 é maior que o R2. Alguma pergunta até aqui? Então vamos agora olhar o gabarito. Tem que procurar a lista 4. Aqui acho que é 1, tá? T2, é a 4, tá aqui. Diminuir um pouquinho, está muito grande. Pronto. Esse gráfico, podemos até colocá-lo ali rapidinho. Desculpa, gente. Diminuir aqui um pouco o som. Editar. Olá. A gente pode ver, olhando aqui, que esse gráfico é essencialmente o gráfico que eu coloquei aqui, só que evidentemente nas notas de aula, no gabarito está melhor, né? A diferença é esse Szinho aqui, ó, que é opcional, não precisa colocar, eu coloquei aqui nas notas de aula, no gabarito, no quadro, no gabarito eu não coloquei, tá? E aí tem um ponto importante aqui, adicional, ou seja, esse tipo de pergunta, vou voltar aqui para o quadro, esse tipo de pergunta, como essas questões 1 e 2, tem duas coisas que têm que ser feitas. O gráfico é o que está aqui. O gráfico é esse que está no quadro. Tem também a explicação do gráfico, que eu coloquei aqui. Ou seja, toda pergunta desse tipo que tem um gráfico, tem que ter o gráfico e a explicação do gráfico. Tá? E até a gente discutiu em sala, tem nas notas de aula um roteiro de 5 pontos para elaborar uma explicação de gráfico. Deixa eu procurar aqui. Abrir as notas de aula. Notas, tópico 4. A explicação do gráfico. Deixa eu ver se eu diminuo isso aqui um pouquinho. Ainda dá para ler, gente? Ou ficou muito pequeno? Ainda dá para ler? Ou ficou pequeno? Alguém pode falar? Dá pra ler. Tá, obrigado. Então vamos lá, a explicação do gráfico é, como eu discuto aqui, é elaborar um pequeno texto que cubra esses 5 pontos que eu listei aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Você fala das curvas iniciais, fala do equilíbrio inicial, fala das curvas que se deslocaram e por que elas se deslocaram. Aqui está no plural que alguns exercícios mais de uma curva se desloca. Nesse exercício que a gente acabou de fazer, somente uma curva se deslocou. Aí você fala do novo equilíbrio, ou seja, o equilíbrio após o deslocamento das curvas, e você faz a comparação dos equilíbrios. Nosso caso aqui, como o foco era somente a taxa de juros, comparação dos equilíbrios é dizer que o R1 é maior que o R2, logo houve uma queda na taxa de juros. É Fernanda que tinha feito essa pergunta, né? Essa questão, a questão 1, tá ok, Fernanda? Sim, obrigada. Tá. Então agora eu vou tentar fazer a 2. Então, supõe que ocorreu uma contração da oferta de moeda. Aí é a mesma coisa que a outra. Utilize a análise gráfica do mercado monetário, discutida em aula, né? Análise discutida em aula, para discutir os impactos de curto prazo desse evento sobre a taxa nominal de juros. Então, não é isso não. Uma coisa aqui que está errada. O que está acontecendo aqui?
Agora está certo. Então essa é a curva de oferta inicial. Essa é a curva de demanda. Esse aqui é o ponto A1. Taxa de juros R1. Ocorre uma contração da oferta de moeda, ou seja, uma redução no valor desse M maiúsculo. Isso aqui deveria ser uma linha reta, peço desculpas. E aqui o R2. Aí a conclusão, que no caso da taxa de juros, a gente tem uma elevação do R, né? Taxa nominal de juros. Então é isso. Tínhamos a oferta inicial, equilíbrio inicial, demanda não é afetada. Com redução do N, surge essa nova curva de oferta, temos aqui um novo ponto de equilíbrio. Tá? Só conferir esse gráfico aqui com o do gabarito. O gabarito está aqui. Mesma coisa. Lembrando, esse aqui também precisa da explicação. Né? Tá? Pergunta, gente, sobre essa questão aqui. Perguntas. Outras perguntas sobre a lista 4. Outras perguntas sobre a lista 4. Não? Então, nós vamos passar para outras dúvidas. Outras dúvidas que vocês têm. Vocês possam, por favor, falem das outras dúvidas. Da lista 1, da lista 2, notas de aula, do livro texto, exames antigos. Professor, boa tarde. Boa tarde. Tem como o senhor resolver, por gentileza, a sua P1 do semestre passado? Só um minutinho, peraí. Eu vou apagar o quadro. Desculpa. Então vamos tentar achar aqui a P1 do semestre passado. Exames antigos. Qual questão que você tinha em mente? Na verdade, eram todas mesmo, mas a primeira, eu adoraria a primeira. Isso. Só que eu posso estar errado, mas acho que eu já fiz essa questão. Deixa eu só ver uma coisa aqui, peraí. Como que eu faria? Estou pensando num negócio aqui, peraí, só um minuto. Economia internacional. Não, quero... Vou abrir esse navegador aqui. Trazer ele para cá. Aí eu estou achando que eu já resolvi, se não toda essa questão, toda essa prova, quase toda. Não, estou no lugar errado. Talvez eu tenha resolvido em sala. Vamos lá. Lista 3. Economia internacional. Vídeo. Listas 1 e 2. Nessa seção aqui. Vou tirar o som disso. Abriu aqui no fim.
Ah, não. Isso é lista 1. Lista 1. Lista. 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 Acho que então o pessoal não pediu para resolver aqui. Eu tava achando que tinha resolvido, talvez tinha feito em sala, não sei, ó, parecido, a gente faz aqui. É porque é parecido, mas eu vi que a maioria das suas provas tem exemplos muito parecidos, né? Sim. Não, é de fato Questões eu muito achei. parecidas. Não, o que eu tô olhando aqui, de fato aqui, parece que nesse vídeo que já está disponível eu só resolvi lista, não resolvi exame antigo. Então vamos lá. Vocês querem resolver esse exame aqui então, é isso? Sim, eu também queria a prova toda. Ok. Vamos lá. Uma de cada vez. E desculpe, gente. Isso é a P1 de 2024. Barra 2. Então vamos lá. PIB nominal. Vamos precisar de calculadora aqui. Então eu vou usar aqui a calculadora que eu tenho no celular. Opa, desde que eu consiga desbloquear meu celular. Agora acho que vai. Deixa eu ter a senha correta, sim. Vou botar ele aqui no modo avião. Fechar tudo. Então tá, a calculadora está aqui em mãos. Então, vou fazer em sala a letra maiúscula para o PIB nominal. O Y de 2021 é 300 vezes 2 mais 250 vezes 1. Vai ser 600 mais 250, 850. Agora deixa eu olhar aqui o gabarito. Vou deixar à esquerda aqui para eu poder conferir. Não, deixa aqui mesmo. Y de 2022. 310 vezes 3 mais 255 vezes 2. Aí vai ser 930 mais 510. Olha, vou usar a calculadora. 310, 3 vezes, 255 entre 2 vezes, mais 1440. Conferir aqui. 1440. Então, isso aqui a gente fez, isso aqui a gente fez. Vamos fazer esse terceiro aqui. Vou usar a letra minúscula. Para o PIB a preços constantes. 310 a quantidade, vezes o preço do ano de 2021, vezes 2. Mais a quantidade 255, vezes o preço do ano anterior, que é 1. 310, enter, 2 vezes, 255 mais 875. Conferir no gabarito. Sim. Então isso aqui fizemos. Taxa de crescimento do PIB real. Em 2022, ou seja,
a gente precisa também, para fazer a taxa de crescimento do PIB real, a gente precisa do Y minúsculo de 2021. Ou seja, o PIB de 2021 a preços constantes, mas é a preço de 2021. Então esse Y minúsculo de 2021 é igual ao Y maiúsculo. Então é 850. Então a gente tem que calcular a variação percentual de 850 para 875. Ou seja, fazer essa conta aqui. Dois vírgula 94%, poderia também ser 2,9%. Lembrando que tem que usar pelo menos uma decimal se o número não for inteiro e arredondar corretamente. Vamos olhar aqui. 2,94%. Está no gabarito. Alguma pergunta até aqui? Não, nenhuma. Tá. Aí a Rafaela acho que quer fazer uma pergunta. Rafaela? Ah, tá. Da aula de se enganou. Levantou a mão sem querer. Então a gente corta esse aqui. Também já fizemos. Falta esse último. A taxa de inflação mencionada pelo deflator do PIB. Então, eu não pedi o deflator do PIB, mas a gente precisa dele para calcular a taxa de inflação. O deflator, vou usar a letra P, é dado por essa fórmula aqui. O PIB nominal dividido pelo PIB a preços constantes, vezes 100. O PIB, o deflator de 2021, gente, é igual a 100. Por quê? Porque o Y maiúsculo em 2021 é igual ao Y minúsculo de 2021. Então essa fração vai ser igual a 1 em 2021. Então isso aqui vai ser 100. Esse sujeito é 100. E o deflator de 2022? É o PIB nominal, 1.440, dividido por 875, vezes 100. Então esse P de 2022 vai ser aproximadamente igual desculpe, gente, enrolei aqui o negócio. 1.440, 875 dividido 100 vezes, vai ser 164,57. Se fosse com uma decimal, tinha que ser 164,6. Lembrando que aqui não tem sinal de percentagem. Aqui não tem sinal de percentagem. Não coloco sinal de percentagem aqui. No deflator não se coloca. Então agora a gente pode calcular a taxa de inflação. É a variação. Vou marcar em vermelho. Percentual daqui para cá. Vou fazer lá em cima à direita. Lá em cima à direita. A gente está querendo olhar para isso aqui. E aqui vai dar então, fazendo a conta, aqui tem que ter o sinal de percentagem, né? Taxa de inflação. Conferir aqui no gabarito. Gente, o mouse sumiu. Ah, apareceu. 64,57. É isso. Tá? Já perguntaram algumas vezes, tem mais de uma forma de calcular a taxa de variação. Você aqui ou aqui. Aqui, por exemplo, aqui, a diferença aqui é 25, né?
Então vou marcar em verde, que eu estou querendo dizer. Ou, não, vou marcar em preto. Só não ter dúvida. Uma coisa, algo que poderia ser feito aqui seria 25 está para X, assim como 100 está para 850, para calcular a taxa de variação. Se eu coloquei, está correto. Não. Não, isso aí que eu botei não está correto, não. Peraí, desculpe, eu acho que eu fiz errado. É 100. Não. O que eu fiz aqui? 20. É o contrário. Aqui. Troquei a fração do lado direito. Espero que agora dê correto. $2.500. 850 divide. Agora está certo, tá? Então isso que eu calculei aqui em azul poderia ter sido calculado desse jeito aqui. Se a pessoa fizer a conta, vai concluir que x é 2,94. Perguntas? Então vamos passar para a próxima questão. Só um minuto. Pode falar, Isabelle. Professor, uma pergunta. Essa, essa conta que você fez de 25 sobre x igual a 850 sobre 100, essa parte do 25 sobre x sempre vai ser assim? Ou teve alguma razão que você não calculou assim? Desculpe, você estava falando que era, acho que era essa fração, era essa conta que estava aqui. Isso. E aqui estava, aqui é 850 805 sobre 100. Isso, né? Uhum. Isso, era isso. Desculpe, você quer esse tipo de exercício você sempre pode. Você pode calcular a taxa de variação daquele jeito que eu tinha feito da primeira vez, tá? Ou dessa maneira aqui também, tá? Tem uma outra também que seria. Qual era o número aqui, gente? Era 875, né? Isso aqui é a diferença. Outra maneira de fazer é 875 sobre 100 mais x é igual a 850 sobre 100, tá? Pode fazer dessas duas formas aqui, tá? Então, já que eu botei a segunda, deixa eu conferir aqui. 875, 100 vezes 850 divide. Sim, tá correto. Pode fazer dessas duas formas. Aí regra de 3, tá? Aí, se você tem uma maneira de calcular a variação percentual que você está mais acostumado, você pode usar. Não precisa ser a mesma que eu uso. Tá ok? Tá bem, Tá obrigada. Nada. Então, nessa questão aqui, então, a gente tem que calcular a taxa de inflação. 2018 e 2019. E o salário a preços de 2018.
Então, desculpa, vamos lá, o que tem aqui? São 3 anos. Aí tem um salário nominal. O médio quer dizer o seguinte, quanto que os trabalhadores tinham de salário em média naquele país. Tá? Então, o salário médio deles, no ano de 2017, 4.822. Aí tem os valores para os outros 2 anos. E aqui os índices de preço. Então, taxa de inflação de 2018. Taxa de inflação de 2018, gente, é simplesmente a variação de 95 para 101 em termos percentuais. Então, você pega o valor final, que é 101, subtrai o valor inicial, 95, divide tudo por 95, que é o valor inicial, e multiplica por 100. ,32%, ou 6,3%, se a pessoa usar uma decimal somente. Vou olhar agora vou olhar aqui o gabarito, ter certeza que está igual. Sim, 6,32. Como no mesma coisa que no exercício anterior, se tem outra maneira de calcular, se você está acostumado a calcular variação percentual de outra maneira, pode fazer. Não tem que ser exatamente do jeito que eu estou fazendo. Mas, evidentemente, tem que chegar na resposta 6,32. A taxa de inflação de 2019 é a variação percentual de 101 para 104. Então, é 104 menos 101, que é a variação, dividido por 101, que é o valor inicial, vezes 100. ,97%. E agora aqui, se fosse usar uma decimal, você teria que ser 3,0. Tá? Aqui eu botei no gabarito, 2,97. Ok. Então, o item 1 a gente já fez. 1 está feito. 2. É basicamente, então vamos lá. Passando para o item 2. Então, desculpa, isso aqui era o 1. Lado esquerdo, 1. Vou fazer agora o 2. Em cada um dos 3 anos. Então, vamos começar. 2017. A gente vai pegar o salário de 2017. 4.822. Dividir pelo índice de preço de 17,95. Multiplicar pelo índice de preço de 2018, que é 101. ,4.822 dividido por 95 vezes 101. 5,26,55. 2. Não, ainda tá. Desculpa, estamos no 2 aí. Agora 2018. 2018 não estaria errado simplesmente falar 4.904, porque... mas por quê? O que é a lógica da conta? É 4.904 o salário, dividido pelo índice de preço do mesmo ano, 101, vezes 101, que é o índice de preço de 2018, que a gente quer botar tudo a preço de 2018. 101 com 101 vai cancelar, então vai ser 4.904. Resta agora 2019. Vai ser 4.951, mesma lógica, dividido pelo índice de preço do ano, 104,
vezes o índice de preço de 2018, que é o 101. $4.808,18. Opa. Então, vou agora conferir aqui no gabarito. 5.2655, 4.904, 4.808,18. Sim, tá correto. Sobre essa aqui, gente, vocês ainda têm alguma dúvida? Professor, essa segunda parte da resposta responde à segunda pergunta da P1 de 24.1, que é também sobre índice de preços? Ou é resolvido da mesma forma? Não me lembro, tem que olhar aqui, só um minuto. Você está falando da P1 de 2024? Ponto 1, exatamente. Qual questão? A questão 2. Não, essa é diferente. É diferente, né? Depois o senhor pode resolver, depois que finalizar a primeira? Tá Obrigada. bom. Me lembra depois. Voltar aqui para P1 de 24.2. Então agora temos essa questão aqui. 3. Ok. Então a gente vai começar calculando saldo da conta corrente, saldo da conta financeira. Então vou tentar usar cores aqui nesse exercício. Vou começar com azul. Vou botar aqui, usar azul para o saldo em conta corrente, seguinte sentido. Marcar em azul que entra no saldo em conta corrente. Isso. Vou marcar em vermelho o que entra na conta financeira. Tá? Então vamos lá. Voltar para o azul. Então, saldo em conta corrente, que eu vou chamar de SCC, é 280. Balança comercial mais a balança de serviço, que é negativo, 180. Mais o saldo de rendas primárias e secundárias, que foi negativo em 30. Então, se eu não estiver confuso, isso dá 70. Que aqui, 100 menos 30, 70. Saldo da conta financeira, com os dados que ali estão, vai ser menos 80, mais menos 20 dos derivativos, mais 35. Menos 100, mais 35, isso dá menos 65. Agora, a conta erros e omissões, tem que lembrar que ela é uma conta de ajuste, para que tudo dê zero. Então, o saldo em conta corrente, que é 70, mais esse item separado aqui, o conta capital, que é menos 3, mais a conta financeira, que a gente concluiu que é menos 65,
mais erros e omissões, tudo isso é igual a zero. Então, o que, que a gente tem? 70 menos 68. 2. 2 mais o saldo de erros e omissões é igual a zero. Então, erros e omissões tem que ser igual a menos 2. E a poupança externa, que é o último item, basta lembrar, já podia até ter feito, que a poupança externa é o saldo em conta corrente com sinal invertido. Então, a poupança externa é igual a menos 70. Então, as respostas são 70, 65, com sinal invertido, esse menos 2 ali, e menos 70. Vamos olhar o gabarito. (70) conta corrente, menos 65 financeira, erros e omissões menos 2, poupança externa menos 70. Sim, é isso. Perguntas sobre esse item? Perguntas? Então vou apagar aqui. Não, bati no lugar errado. Era aqui. Isso. Vou colocar o outro exercício. Então, esse é similar ao que a gente fez logo no começo da aula do encontro de hoje, da lista 4. Então a gente desenha aqui começa desenhando o gráfico. Isto aqui deveria ser uma linha reta, peço desculpas. Esse outro aqui também deveria ser uma linha reta. Lembrando que o Mzinho, só para lembrar, é o Mzão dividido por P, e o P é constante. Aí o Rzão, que é a taxa nominal de juros. Aí a oferta de moeda inicial, vou chamar de M1. S1. Curva de demanda. Ponto A1, que é o ponto de equilíbrio inicial. Taxa de juros R1. Então essa é a situação inicial, gente. Ou seja, antes da expansão monetária. Aumentou a quantidade de moeda. Aumentou a quantidade de moeda, a gente está dizendo que agora tem uma quantidade de moeda M2 maior que M1. Então, ou seja, essa fração aqui tem que ficar à direita da primeira. Essa fração aqui, à direita da primeira fração. Nova curva de oferta. Novo ponto de equilíbrio. Aí a gente projeta aqui para a esquerda. R2. Então, a gente conclui que há uma queda na taxa de juros. Tá? Perguntas? Vamos olhar agora o gabarito. Só para esse gráfico aqui é parecido com aquele que está ali, só um minutinho. E tem aqui tem a explicação. Eu acho que eu vi um clique aqui. A Érica quer fazer uma pergunta. Professor, poderia explicar novamente esse gráfico? Perdão, Érica, você pode repetir a pergunta? Eu não escutei direito. Poderia explicar novamente esse gráfico? Dá para ouvir? Sim, agora eu ouvi. Aí, o que vai acontecer aqui? É só fazer o seguinte. Então, a gente estava
Nessa situação aqui, situação inicial, antes do Banco Central aumentar a quantidade de moeda, tá ok? Tá ok, Érica? Ok, ok. Aí a gente tem a informação aqui no enunciado que ocorre uma expansão da oferta de moeda. Vou colocar em preto agora as novidades. Então a gente está falando que tem uma quantidade de M2 que é maior que M1. Como o P não mudou, a gente tem que ter essa fração que eu coloquei aqui, tem que ficar à direita da primeira fração, tá ok? Ok. Aí tem uma nova curva de oferta de moeda, que é essa S2. Aí temos aqui o ponto A2, que é o novo ponto de equilíbrio. Aí a gente olha aqui para o ponto A2, acha a coordenada do ponto no eixo vertical, que é o novo valor da taxa de juros em equilíbrio, é o R2. Então, isso encerra o gráfico. Olhando para o gráfico, a chamada comparação do desequilíbrio, como aqui eu só pedi a taxa, eu só pedi os efeitos sobre a taxa de juros, tem que comparar só esses dois valores aqui. Como o R1 é maior que R2, você conclui o quê? Que houve uma queda na taxa de juros. Tá? A taxa nominal de juros caiu. Ok, obrigada. Nada. Mais perguntas sobre esse exercício? Aí a Fabriele quer fazer uma pergunta, pode falar. Professor, consegue me ouvir bem? Sim, estou ouvindo. O senhor falou que tem que explicar o gráfico. Sim. Essa comparação que você colocou do delta R menor que a taxa monetária é a explicação, ou tem que explicar mais alguma coisa sobre o gráfico na hora da prova? Tem sim. Você tem que botar esse texto aqui, ó. Não exatamente esse, um texto similar a esse. Então, lembrando, explicação do gráfico, a gente discutiu em sala, envolve, feito o gráfico está pronto, elaborar um pequeno texto que contempla esses 5 pontos aqui, ó. Tá? Então você pode ver aqui, só um minuto, vou tentar fazer um negócio aqui. Eu vou fazer o seguinte, espera aí. Tá para cá. Eu vou apagar tudo, que no gabarito está melhor do que o que eu fiz no quadro. Foi embora enunciado, mas estamos na mesma pergunta, tá? Ah, não é para virar. Então a resposta aqui no quadro, a gente pode marcá-la, inclusive. E agora eu quero voltar para cá. Agora aqui eu vou aumentar um pouco isso, vou botar 2 coisas. Isso. Isso aqui. Então, a explicação do gráfico tem que contemplar esses 5 pontos. Mais uma vez, vou usar cor aqui. Marcar em azul primeiro. Então, item 1, azul. Ih, não, aqui ficou preto, desculpe. Então, como eu falei, explicação do gráfico. Um pequeno texto que contempla esses 5 pontos. 1. É isso aqui, ó. Esse trecho entre colchetes em azul diz respeito ao item 1 daquele roteirinho que está ali à direita. Falar das curvas iniciais, ou seja, explicar para o leitor quais são as curvas relevantes no momento inicial, ou seja, antes da expansão monetária. Agora, marcar em vermelho. 2.
equilíbrio inicial. Então, é aqui. Vem até esse. Agora que eu fecho aqui o vermelho. Esse trecho entre os colchetes vermelhos diz respeito à discussão do equilíbrio inicial, item 2. Agora, marcar em verde, item 3. Aqui está no plural que alguns exercícios, mais de uma curva se desloca. Neste exercício específico, somente uma curva se desloca, então você vai falar do deslocamento de uma curva. É daqui até aqui, ó. Então, está entre os colchetes verdes, é o comentário referente ao deslocamento da curva de oferta. 4. Novo equilíbrio. Vamos ver se eu tenho cor aqui. Quais são as cores que eu ainda tenho aqui. Vou botar esse cinza escuro aqui. O novo equilíbrio, você começa aqui, ó. O equilíbrio passa então a ocorrer no ponto A2 com a correspondente taxa de juros nominal de equilíbrio R2. E o último comentário agora, vou usar preto, comparação dos equilíbrios. Tendo em vista que o R1 é maior que o R2, verificamos que houve uma queda na taxa nominal de juros. Ok? Ficou mais claro agora, gente? Sim, professor, obrigada. Nada. Ok. Então, se eu não tiver confuso, esta prova aqui está feita, toda ela feita. Aí vocês tinham pedido uma outra questão também. A 24.1, a questão 2. Vamos lá. Primeiro eu vou vir aqui, apagar tudo. Não. Então, aqui eu vou... Não quero salvar. Ok. Desculpa. Então vamos lá. Então observe que ele está dizendo aqui, nesse exercício, a família consumiu 7 unidades de um bem, 9 unidades do outro bem. Então essas vão ser as nossas quantidades que a gente vai trabalhar. Ou seja, quantidade do bem 1 igual a 7, quantidade do bem 2, 9. Ou seja, a nossa cesta tem 7 unidades do bem 1, 9 unidades do bem 2. Aí temos ali a tabelinha com alguns dados preços. Aí pedir para calcular o índice de preço em cada um dos 3 anos. E a taxa de inflação. Então vamos começar calculando o índice de preços. Para calcular o índice de preço, a primeira coisa a fazer é calcular o custo de aquisição da cesta em cada um dos anos. Eu usei a letra V de Vitória para o custo de aquisição. Então vamos lá. V de 2021 vai ser 93, que é o preço, vezes a quantidade 7, mais 55, que é o preço, vezes a quantidade 9. Isso aqui dá 11,46. O V de 2022 é 94 vezes 7
mais 55 vezes 9. Eu tenho mais ali de novo, não. É igual, acho que é 11,53. V de 2023 vai ser o 96 vezes 7 mais 58 vezes 9. 96, 7 vezes, 58, 9 vezes, soma tudo, 11,94. Ok, então isso aí é o chamado custo de aquisição. Esses 3 valores são os custos de aquisição da cesta nos respectivos anos. Agora o índice de preço, que a gente vai usar a letra P de pato, é dado por isso aqui. O custo de aquisição no ano em questão, ou seja, índice de preço do ano T é o custo do ano T dividido pelo custo do ano base, bem aqui de base. Ou seja, você vai pegar o ano base, vezes 100. O ano base é 2021. Então, P de 2021 vai ter que ser 100, mas faz conta que eu não sei disso. Vai ser 11,46, que é o custo da cesta em 2021, dividido pelo custo da cesta no ano base, que também é 11,46, vezes 100. Então, P de 2021 é igual a 100. P de 2022, a lógica é a mesma. É o custo da cesta em 2022, que é 11,53. Dividido pelo custo da cesta no ano base, que é 11,46. Tudo isso vezes 100. $100,61. E agora o preço, o índice de preço de 2023. Custo da cesta em 2023, que é 11,94, dividido pelo custo da cesta no ano base, 11,46, vezes 100. Lembrando, como a gente falou, aqui no índice de preço não se coloca percentual. Não coloca percentual aqui. Tá errado botar. Ok, estamos quase lá. Então, esses 3 números aqui, ó. Tivemos todo esse trabalho para chegar nesses 3 números, que foi o que foi pedido aqui. Pediu o índice para cada um dos 3 anos, é isso que está circulado aqui. E aí eu pedi a taxa de inflação em 2022 e 2023. Ah, por que não pediu a de 2021 também? Não tem como calcular de 2021, que a gente não tem informação sobre os preços de 2020. Então só dá para calcular a taxa de inflação em 22 e 23. Alguma pergunta até aqui? Bom, como é que a gente vai calcular isso agora? Calcular a variação percentual. No momento, a minha maior dificuldade é achar espaço no quadro. Eu não estou achando. Então eu vou aproveitar. Só um minuto. Vou apagar o quadro, mas vou aproveitar antes de apagar, conferir se esses números aqui também batem com o gabarito. Sim. Sim. Tudo certinho. Então eu vou fazer o seguinte, gente.
eu vou apagar tudo que está da metade para baixo, mais ou menos. Eu vou pegar isso aqui. Gente, o que eu fiz aqui? Ah, sim. Agora já consigo escrever. Pronto. Vamos aproveitar e apagar esse outro aqui também. E aí, vou pegar o índice de preço que a gente chegou a calcular, tem aqui no gabarito, e coloco aqui. Print screen. Pronto, isso é o que a gente tinha calculado, que eu acabei de apagar. Então, vamos calcular a inflação de 2022. É 100,61 menos, ou seja, a variação do índice de preços, que é essa diferença aqui, dividido pelo índice de preço inicial vezes 100. Se fizer a conta, você vai concluir que isso é 0,61%. E a inflação de 2023, lógica é a mesma. A variação do índice de preços, ou seja, índice de preço final, 104,19, menos índice de preços inicial, que é 100,61, dividido por 100,61 vezes 100. Aí esse aqui vai dar algo. Esse aqui eu tenho que fazer a conta. Esse aqui é muito fácil, não precisa de calculadora. Esse aqui eu preciso. ,56%. Sim, é o que está lá no gabarito, inclusive. Tá? E lembrando, conforme a gente já discutiu hoje, na aula de hoje, se você está acostumado a calcular variação percentual de outra forma, usando regra de 3, isso aqui na prática também estamos usando regra de 3. Pode não estar tão evidente assim, mas é isso. Mas você pode usar. Fica à vontade. Tá? Perguntas? Sobre esse exercício. Outro exercício para a gente fazer, outra dúvida, gente. Professor, nas suas notas de aulas do tópico 1, eu acho, fala sobre economia aberta com governo, sem governo. Eu não entendi isso muito bem e eu também queria saber se isso cai na prova. Certamente pode cair. Inclusive, acho que, deixa eu olhar a lista 1 aqui, as questões adicionais da lista 1. Não, não é aqui que eu quero, não. Quero esse outro aqui. Por exemplo, lista 01, que é... Tá. Eu até olhei aqui, ó. Vamos lá. Agora tem que achar o tópico. Aqui. Que basicamente, quando a gente começou essa discussão, estamos falando de PIB, PNB, outras variáveis como consumo, investimento, a gente começou da maneira mais simples, onde a gente considerou uma economia fechada. Que economia fechada, o que é isso? Uma economia que não transaciona com o resto do mundo. Sem governo é uma situação fictícia que não tem governo. Então é uma sociedade bem primitiva. Não tem contato com outras sociedades e não tem governo. Aí a gente teve uma discussão sobre igualdade, despesa e renda. Aí chegamos nessas equações aqui no item 4, o número 4.
Só que o nosso interesse não é uma economia fechada sem governo. O nosso interesse é uma economia aberta, que transaciona com outras economias, e com o governo, como são as economias do mundo real. Então a gente tinha que abrir, fazer duas coisas. Abrir a economia e colocar o governo. A gente fez isso incrementalmente. Primeiro a gente colocou o governo. Ou seja, antes tinha uma economia fechada sem governo, agora uma economia fechada com o governo. Aí a gente teve uma discussão, e esse item 4, quando a gente leva em consideração o governo, digamos que ele se transforma, entre aspas, no item 5. E aí depois, se a gente abre a economia, passando para a economia aberta com o governo. Aí conforme a gente discutiu, tem uma diferença entre PNB e PIB. Aí a gente teve uma longa discussão e aí a gente chegou aqui. O resumo são essas 4 expressões aqui no item 10. Tá? E voltando agora para a lista de exercício, por exemplo, na lista de exercício 1, essa questão aqui, deixa eu botar 250, vai ficar bom. 250. Essa questão 1, essencialmente, envolve usar, essa questão envolve usar essas expressões que aqui estão, para calcular as variáveis que eu pedi aqui, tá? Então, isso é uma maneira que isso pode cair. Acho que talvez tenha em prova antiga. Deixa eu olhar as provas antigas. Anteriores. P2, P1, P2, não tem. Não tem nenhuma prova antiga, mas tem uma questão da lista aqui, tá? Vocês querem fazer essa questão? Querem fazer outra? Querem fazer outra pergunta? O que vocês querem fazer? Faz essa questão, por favor. Tá, então vamos lá. Não quero salvar. Aí. Então a gente vai. Da lista 1. Então a gente tem os seguintes dados: PIB, consumo, investimento, X menos N, o T, que é a carga tributária, e a poupança privada. Eu pedi para calcular os valores do G, da poupança externa, o saldo em conta corrente, da renda líquida enviada exterior e o PNB. Então, gente, lá vamos nós. Então, a gente tem que calcular o G, o S, SCC. Bom, aí acontece aqui o seguinte. Basicamente, você olha para o exercício e vê. Tem que lembrar daquelas igualdades e ver qual que você consegue, qual delas talvez já te dê alguma resposta. Vou começar com a que a gente usa mais, é essa que diz que o PIB é igual a
consumo mais investimento, mais gasto do governo, mais X menos M. E vamos ver o que a gente tem aqui. A gente tem o PIB, a gente tem o consumo, a gente tem o investimento, a gente tem o X menos M, a gente tem o T, mas esse eu não preciso. Desculpa, gente. Melhor olhar aqui. O PIB a gente tem, está dado aqui. Consumo a gente tem. Investimento a gente tem. O G a gente precisa achar, mas o X menos M a gente tem. Então o que a gente tem aqui? Nós temos todas as variáveis, os valores de todas essas variáveis, exceto o G. Então, uma equação, uma variável. A gente pode usar, a gente pode resolver para o G. Ou seja, colocar aqui 400 igual a 300 mais 50 mais 300 consumo, investimento 50, mais o G, que é a nossa incógnita, mais o X menos M, que é negativo no valor de 20. Então fica 400 é igual a 350 menos 20, 330, mais G. G igual a 70. Tá? Perguntas? Ok. Passar para o... Pode falar, Isabelle. Professor, você pode só lembrar o que é o G e o X e o M, por favor? G é o gasto corrente do governo. X são exportações, o M importações. Então a diferença X menos M é o saldo exportações menos importações. Ok? Tá? Ok, obrigada. Bom, então a gente achou o G. Aí a gente vai agora então esse aqui a gente fez. Aí poupança externa, saldo em conta corrente, renda líquida enviada exterior e PNB. Aí tem uma condição que diz que o investimento é igual a poupança privada mais a poupança do governo mais a poupança externa. A poupança do governo é igual a T menos G. Não foi dado enunciado, mas a gente tem o T e já acabamos de calcular o G. Então a poupança do governo, ela é T80 menos 70 é igual a 10. Então o que a gente tem? A poupança privada foi dado enunciado 10, poupança do governo 10 e a poupança externa SE. Que é o que a gente tem que achar. Investimento a gente tem também. Então a gente tem a seguinte equação: 50, que é o investimento, é igual a poupança privada 10, mais poupança do governo 10, mais o SE. Ou seja, isso aqui vai dar 20, então o SE tem que ser 30. E agora, perguntas? Vamos calcular o SCC. O SCC é fácil, tem que lembrar que o saldo em conta corrente é igual a poupança externa com sinal invertido. Só volta e meia aparece essa condição. Como a gente já tem a poupança externa, o SCC vai ser igual a menos 30. Então a gente já fez esse aqui também. RLE e PNB. O PNB, acho que o melhor caminho aqui é lembrar do seguinte para o PNB. Vou fazer o PNB, desculpe gente, nesse pedacinho aqui.
PNB ele é igual ao consumo do setor privado, mais a poupança privada, mais T. Então, o PNB é igual ao consumo que está dado, 300, mais poupança privada que foi dado, 10, mais o T que foi dado também, 80. Então, o PNB é igual a 390. Então, o PNB foi calculado. Agora, a renda líquida enviada ao exterior, aí acho que é mais fácil usar a fórmula que relaciona o PIB, o PNB e a renda líquida enviada ao exterior. Que o PNB é igual ao PIB menos a renda líquida enviada ao exterior. Ou seja, a renda líquida enviada ao exterior é igual a PIB menos PNB. Renda líquida enviada ao exterior é igual a PIB, foi dado enunciado, 400, menos o PNB, que a gente acabou de calcular, 390. Então, o RLE é igual a 10. Permito conferir com gabarito. Gabaritos da lista 1. Lista 1. 80. Questão 1. Ah, não, isso é lista 2. Bem que estava dando diferente. Gabarito da lista 2. Tá. Então, G igual a 70. SE igual a 30. SCC igual a menos 30. RLE igual a 10. Só que agora eu estou olhando aqui o gabarito, tem explicação no gabarito, a abordagem. Para achar o PNB eu fui por um caminho diferente, para achar o RLE também fui por um caminho diferente. Tem mais de uma maneira, às vezes, de você achar o valor de uma dessas variáveis. Mas, tanto no gabarito como o que eu fiz aqui no quadro está correto, tá? Perguntas? Perguntas, gente? Próximo exercício, outras dúvidas? Outras dúvidas, gente? Pode falar, Érica. Professor, em relação à sua prova, cada questão vale quanto, mais ou menos? Mesmo valor, todas as questões. Tá? Tá, obrigada. Até como tem a opção de descarte, né? Tem que valer a mesma coisa. Se, por exemplo, três questões, cada valessem, sei lá, 10 pontos, e uma questão vale 5 pontos, o aluno vai escolher. Aí se ele não faz a de 5 e fica a de 10, então, daria confusão. Na hora que você coloca o descarte, as questões têm que ter a opção do aluno não resolver uma questão, as questões têm que valer a mesma coisa. Ou separar em grupos de questões com o mesmo valor. Tá? Mas assim, são 4 questões, o aluno faz 3, ou seja, não pode descartar uma, e elas valem a mesma coisa. Tá? Ah, obrigada. Nada. Temos mais uma pergunta. Pode falar, Fabriele. Professor, caso o aluno queira responder as 4 questões, como que fica nesse sentido? Não tem vantagem nenhuma para o aluno, não. Se ele fizer as 4 antes de entregar, ele tem que marcar, deixar bem claro lá na prova, no papel, quais que ele quer que eu corrija. Se ele não fizer isso, eu vou corrigir as 3 primeiras que passarem na minha frente no momento da correção. Só para não ver dúvida, eu não vou corrigir 4 questões para nenhum aluno. Tem que fazer, se achar que vale a pena fazer as 4 para depois escolher qual que ele acha que ficou melhor, tudo bem. Tá? Tá bom. Tá? Então, fez 4 e me diz quais que é para corrigir. Se você não Tá fizer, bom. vai ser algo aleatório. Tá? Tá bom. Obrigada. Nada. Mais perguntas?
Mais perguntas, gente? Ok, então a gente vai encerrar. Eu vou parar primeiro eu vou parar a gravação.